Aqui tem uma história, viu, irmão Arnaldo? Tem uma história, né? Porque essa questão, como é que o discipulado entrou na minha vida? Entrou agora? Não entrou agora, apesar de que agora tem sido diferente. O discipulado, na verdade, entrou na minha vida desde a minha conversão. Então, quando eu fui levado a Jesus Cristo, foi realmente um grupo muito, muito interessante. Foi o novos convertidos, que foram parentes meus, minha irmã e meu cunhado, se converteram a Jesus, tinham meses de conversão, já eram batizados, se mudaram para Belém e começaram na nossa casa, na casa da minha mãe, eu era jovem na época, um grupo de discipulado. A gente não chamava discipulado, Sim. né? Era uma reunião para estudar a Bíblia. E nós ficávamos ao redor da mesa ou em roda ali também, e aí era a Bíblia, a oração, um louvor, né? A palavra de Deus sendo semeada, e nós então começamos a ter um contato com a palavra de Deus e sendo ensinados, né, sobre a vida de Jesus. E de tal forma que esse discipulado, antes de ir para a igreja, antes de eu ir para uma igreja local, porque eles mesmos estavam procurando igreja, era o trabalho deles, o entendimento deles, vamos ganhar nossa família para Jesus. E assim foi feito. E nós aprendemos a orar, nós aprendemos a ler a Bíblia, nós aprendemos sobre a vida de Jesus, né? Então, era muito interessante a dinâmica, o processo. Quando eu fui para a igreja, fui convidado para ir para a igreja, que eles me convidaram para ir para uma igreja, que foi a Igreja Batista Central de Belém, eu já fui, tipo assim, com Jesus no meu coração, né? O pastor fez o apelo e eu aceitei a Jesus Cristo, né, publicamente, fiz a minha profissão de fé, me batizei. Então, assim, o discipulado entrou na minha vida até antes da minha conversão, né? Então, ele foi sendo semeada a palavra de Deus, fui evangelizado, não dá para falar de discipulado sem evangelização, e de evangelização sem discipulado, não tem como, né? Porque tudo é a palavra do Senhor. O interessante é que mesmo após ter me batizado, né, me converti, me batizei, eu fui ainda sendo assistido por este casal, que era a minha irmã e meu cunhado. Então, a mim e a outras pessoas, a outros jovens. E a assistência foi tão grande, que uma carona, né, carona amiga, nos pegava em casa, nos levavam para a igreja. Então, assim, eu fui acompanhado, não somente ensinado a Bíblia para mim, me estimulado a orar, me levavam para a igreja, então me deram assistência em tudo. Então, eu fui realmente balizado, discipulado, acompanhado, né, no meu tempo inicial. Pois bem, a gente vai crescendo na fé, se envolve na vida da igreja, como sempre eu fui envolvido, e aí eu tive esse contato com a palavra discipulado, né? Só que para mim era um negócio extraordinário, né? Eu não falava, eu sou discípulo de Jesus, não falávamos essa palavra na década de 80, pelo menos no nível de igreja local. Então, eu era um discípulo sem o uso da palavra discipulado. Só que faltava muita coisa para eu compreender. Quando falava a palavra discipulado, era uma palavra estranha, né? Tem que fazer discipulado, tem que não sei o quê. E quando eu aprendi sobre ela, era um novo convertido. Um novo convertido tem que ser discipulado. Tá, a vivência foi, né? A gente vai crescendo, a gente vai para o seminário. Sou formado em teologia, também sou formado em direito, né? Sou, por profissão, advogado, apesar de não exercer atualmente. Então, fiz o curso de teologia, todo aquele processo de ordenação, fui trabalhar em igreja. Então, o discipulado, ele se aprofundou na minha mente, mas não no meu coração. Né? Então, eu comecei a ter entendimento maior sobre o discipulado, porque como pastor da igreja, você tem que pesquisar mais, você tem que se interessar mais, você tem que as estratégias, os métodos. Então, eu tive esse conhecimento maior do discipulado. Sim. Então, eu comecei a aplicar isso na igreja, discipulado.
mas só que estava na mente, mas não estava no coração. Essa frase é forte. Anos. Essa frase é Sim, forte. é verdade. E acontece com muitos pastores, né? Às vezes você tem Exatamente. ali todo o conceito e a vivência e... Sim, mas prossiga, pastor. E na minha vivência, irmão Arnaldo e pastor Natan, eu não conseguia praticar o discipulado, apesar de ter o entendimento. Li muitos livros sobre o assunto, me interessava pelo assunto, porque, afinal de contas, foi o meu novo nascimento, né? Eu, olhando para trás, foi o meu novo nascimento, assim eu precisaria fazer com os outros, mas eu não consegui. A gente vai mergulhando na vida da igreja e vai tendo aquela vida de tanta tarefa, de tanta coisa para realizar na vida da igreja, né, de ter que dar conta de tanta situação, que a gente acaba deixando de lado aquilo que fervilhava na mente, ainda que não estivesse no coração.